Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker e no vídeo devocional de hoje eu quero compartilhar contigo um dos salmos mais poderosos que existem nas Escrituras, que é o Salmo 51. Todos eles possuem códigos e unções e operações de poder com princípios, chaves de sabedoria extraordinários. Mas o 51 eu costumo dizer que é a revelação da graça na dispensação da lei. É um personagem do Antigo Testamento que recebe um código, um entendimento e uma expectativa, uma visão, uma revelação do Novo Testamento, mas ele já consegue desfrutar desta intimidade com Deus e deste entendimento espiritual mesmo na era da lei, mesmo na dispensação anterior, antes que Jesus se manifestasse corporalmente entre os homens na terra dos viventes. O Salmo 51, versículo 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, misericórdia, conforme a tradução que você tem aí, apaga, perdoa as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque por mim mesmo eu não tenho justiça própria em mim para argumentar com Deus. Perdoa meus pecados porque eu subi uma escada levando um saco de cimento nas costas. Não funciona, cara. Esquece. Sai fora dessa autoflagelação. Segundo o teu coração, segundo a tua natureza, segundo a tua essência, Deus, que é perdoadora, misericordiosa, amorosa. Eu creio nisso e eu desfruto disso. Se você crê que Deus é injusto, para você ele vai ser injusto. Para mim ele vai ser misericordioso e bondoso. Porque assim como cremos, assim se manifestam e assim se evidencializam as coisas do mundo espiritual no mundo natural. Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Existe uma teologia que diz que não existe pecado, que você tem que fugir dela, joga ela fora e não aceita. Porque você sabe que o Espírito de Deus se entristece quando o pecado limita, minimiza ou compromete a nossa comunhão, a plenitude da intimidade e da unção com Ele. O salmista é profundamente consciente disso e clama por limpeza, por purificação. Hoje nós clamamos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele ainda não tinha essa experiência. Ele recorria ao sangue da cabra, ao sangue da ovelhinha. Versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, os meus pecados, as minhas rebeliões, conforme a tradução que você tem aí. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ele vai começar a apresentar um perfil psicológico de um cara que está sendo atormentado pela sua consciência, constrangido, entendeu? Aquela coisa vem na mente dele de tempo em tempo e tira a ousadia dele. O autor do livro de Hebreus diz para nós chegarmos com ousadia e intrepidez junto ao trono da glória de Deus, crendo que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. De certa forma, ele tem dificuldade de ter essa ousadia nessa fase inicial do Salmo, porque vem na mente dele essas acusações, esses constrangimentos. Contra ti pequei. Contra ti somente, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui tem uma neurose teológica que os caras querem dizer que esse versículo significa que o ato sexual é pecaminoso. Errado. O ato sexual é sagrado, é energia limpa, é a coisa mais linda e mais próxima do que você pode fazer na Terra para trazer algo ou alguém do mundo espiritual para se materializar no útero de uma mãe, no mundo físico. É o sexo. Sexo é uma das formas que os feiticeiros usam para visualizar pedidos de encantamento. Mas isso não começou com eles. O sexo pervertido, contaminado, com ídolos, com padrões sexuais misturados com animais, pedofilia, criança, tortura, estupro, violência, morte, esse sexo é maligno. Mas o sexo bíblico, o sexo natural, o sexo como um presente de Deus para um homem e mulher é bíblico, é puro, é limpo e ele é sagrado. É uma das energias mais poderosas para fazer florescer, para fazer brotar. Casais que oram em unidade, que pensam em unidade, que possuem a mesma visão e a mesma linguagem espiritual quando fazem sexo, manifestam provisão financeira, manifestam milagres, manifestam coisas na sua contabilidade financeira. Casais que fazem sexo, mas não possuem a mesma linguagem, não possuem a mesma visão espiritual, sempre vão ser atacados e vão viver mancos, se arrastando nessa área da provisão material. O sexo é sagrado quando feito dentro de um modelo bíblico de família estabelecido nas Sagradas Escrituras. Não creia na mentira do diabo de que o sexo é ruim. E se a teologia que te ensinaram diz que esse versículo é evidência de que o sexo é ruim, eles estão fora do entendimento bíblico. Porque quando a palavra de Deus diz que em pecado minha mãe me concebeu, ele está falando da estrutura adâmica.
dos cromossomos do Éden, do RNA, do DNA do pecado. Um corpo de Adão e Eva, que não tinha enfermidade por causa do pecado, agora tem enfermidade. Iniquidade do pai sendo visitada no filho, terceira, quarta geração. A estrutura de cromossomo maligna sendo reativada, sendo visitada nas gerações seguintes. Ele não está dizendo que em pecado a minha mãe me concebeu porque o sexo é algo ruim que você deve fazer somente para procriar. Esqueça essa teologia confusa. Você deve desfrutar da intimidade da comunhão, até porque um casal santo na relação sexual bíblica é ministrado pela glória de Deus, pelos pesos da glória do Senhor. Não se surpreenda se você discernir anjos ministrando vocês no momento de intimidade. Isso é real, isso é possível. Mais poderoso do que o sexo tândrico, do que o despertar da Kundalini ou qualquer outro ritual de magia e feitiçaria que vai tentar transformar energia sexual em energia espiritual. Não, o sexo bíblico é o melhor caminho para você encontrar isso em Deus. E quando fala da iniquidade que minha mãe me concebeu, é a estrutura adâmica, herdada do Éden, é a habilidade pecaminosa que a criancinha, mesmo tão bonitinha, tão lindinha, enquanto não se render a Jesus, precisa arrancar da sua alma e, inevitavelmente, se comunica isso nos cromossomos do corpo hereditário. Versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem, gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Mas, olha o versículo-chave do capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. É o espírito humano sendo alinhado com o Espírito Santo de Deus. Um espírito inabalável. Talvez você tenha essa tradução na língua portuguesa. Não me lances fora da tua comunhão, da tua plenitude, da tua presença, do relacionamento de amizade contigo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele é profundamente consciente de que o pecado minimiza, retira, compromete essa amizade, essa comunhão do Espírito Santo no Espírito humano. Está pedindo para ser lavado, purificado, para tornar a ter a intensidade com o Espírito Santo que talvez ele já tenha desfrutado antes. Ou que nunca tenha sido revelado a ele a experiência de intimidade com o Espírito Santo, de pleuroma, de batismo de fogo, de batismo com o Espírito Santo da primeira vez. Não importa. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito reto, um espírito voluntário. Não, então, fazendo isso comigo, Deus, eu, salmista do Salmo 51, estou assumindo um compromisso contigo. Versículo 13. Qual é a promessa? Qual é o voto que ele está fazendo com Deus? E fica preso a incumprir isso. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Tem que estar disposto a cumprir a tua parte do Salmo 51. Você recebe sem merecer, pela fé, lava, purifica, restaura, vivifica, não retira o teu espírito de mim, torna a dar-me a alegria da tua salvação, visita, regozija, fortalece, transborda o meu cálice com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, e eu faço um pacto contigo. Versículo 13 agora é a minha responsabilidade, porque o Senhor fez a parte dele. Qual é a minha responsabilidade? Ensinar os transgressores seus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, a minha língua louvará, adorará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, um cântico espiritual. Pois não desejas sacrifícios, derramamento de sangue, gordura de vaca, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração e um espírito contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Parece aqui uma certa contradição na mente do salmista entre o último versículo e o penúltimo versículo. Porque num versículo ele diz assim, ó, sacrifícios, derramamento de sangue, oferendas no altar, tu não te agrada.
E aí, se você só ler esse versículo, você vai dizer, pois é, não precisamos ofertar no Novo Testamento. Mas aí o versículo seguinte dá a chave: coração quebrantado, espírito contrito, esse o Senhor não consegue rejeitar, esse ele não consegue lançar fora. É esse o segredo do sucesso de uma oferta no altar. Mas ele termina o salmo dizendo, bom, fazendo da forma correta, fazendo com a perspectiva bíblica, do coração quebrantado, do espírito contrito, então a oferta do altar vai funcionar. Então a oferta do altar vai florescer. Então o versículo final volta a falar em oferecermos a Deus holocaustos de justiça, sacrifícios de justiça, ofertas queimadas. Ele vai dando várias categorias de oferta aqui no versículo final, que é o 19. Parece uma certa contradição, mas não há contradição nenhuma. Ele está dando ênfase ao segredo para que a tua semente, a tua oferta, a oferta que você deposita aí na sua igreja, ou você deposita no nosso ministério, não importa, floresça e produza um coeficiente de produtividade extraordinário. Existem ofertas de gratidão. Deus fez algo, você está agradecido, você semeia, você planta, você expressa gratidão depositando ou transferindo o seu recurso financeiro para a obra de Deus através da instrumentalidade de uma igreja, de um ministério, de uma escola, de um homem ou de uma mulher de Deus que ora, que vela pela sua vida. Existe oferta que não é de gratidão depois que a coisa acontece. Existe oferta que é de fé. É para trazer à existência o que não existe. É para desembaraçar o que está embaraçado, é para abrir os caminhos que estão bloqueados. Você não sabe nem se essa oferta vai dar certo, mas você a faz movida por fé, convicção e temor a Deus, santo temor, um respeito profundo. Não importa qual é o tipo de oferta que você foi ensinado a fazer, ou que o nível de maturidade e comunhão que você tem com o Espírito Santo de Deus hoje te permita tocar no mundo espiritual. O fato é que o pecado nos impede de ter essa intensidade com Deus. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de toda a maldade. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retira de mim o teu espírito, mas transborda o cálice. Vivencia, ativa, reativa, vivifica, renova quantas vezes for necessário. E fazendo isso, eu ensinarei o teu caminho, a tua palavra para o transgressor, para o pecador. Os homens malignos, os derramadores de sangue vão se arrepender e virão a ti. Eu vou falar, se o Senhor corresponder, convencendo eles da justiça, do juízo, do pecado, eles se quebrantarão e terão uma experiência de transformação semelhante à que eu tive, sem merecermos, pela fé em Cristo Jesus. Mas coração quebrantado, espírito contrito é a verdadeira oferta que funciona no mundo espiritual. Com essa disposição mental e espiritual, qualquer semente que você depositar no altar, transferir na conta bancária, florescerá e florescerá poderosamente para trazer à existência o que está travado, para abrir os caminhos que estão bloqueados ou para expressar a gratidão de um grande feito, de um grande milagre, de uma grande provisão que Deus já enviou para você. Não importa. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor e deixar que o Espírito dele renove o nosso espírito. Vivifica, renova. O que está morto, ressuscita. O que está seco, árido, sem vida, ao cheiro das águas. Um renovo está brotando. Te abençoo para um dia de vitória. Até o devocional de amanhã. Em nome de Jesus.